sucesso não foi meu vídeo d'água, o sucesso foi o que eu fiz antes dele. A galera pensa que o sucesso é o fruto que você está colhendo, o sucesso é a semente que gerou, que germina. O sucesso não é a colheita, é o plantio. E aí eu vou falar com essa galera o que eu semeei, porque senão eles vão olhar pro fruto e vão falar que esse fruto é muito bonito, mas aí para chegar ali tem um preço muito grande de se pagar. De onde saiu esse cara? Nascido em comunidade, e filho de um pedreiro com a dona de casa. E 7 anos de idade, primeiro aos 5 anos de idade, um cara me falou que a vida é a lei da semeadura. Eu tenho orgulho imenso de chamar esse cara de meu pai. Eu tenho memória fotográfica, eu vou guardando as informações. Meu pai me falou, olha, a vida é a lei da semeadura. Olha o que você vai plantar. Eu falei, beleza, guardei aquela informação. Quando foi 7 anos de idade, minha mãe sofreu derrame cerebral, que hoje é aneurisma cerebral e tal, mudaram os nomes das coisas. E aí, uma mesa de cirurgia de um hospital público, é claro, o médico virou pro meu pai e falou, olha aqui, meu senhor, humanamente falando, ela não passa dessa cirurgia. E você pode chamar a família, porque isso aqui é questão de minutos para ela partir. Aí meu pai chamou a galera dele ali, que são 5 filhos, 5 neguinhos do cabelo amarelo, tá, galera? Favela, nós temos de um hábito de pintar cabelo de amarelo. Água oxigenada. E aí, 5 neguinhos, tô naquela sala, meu pai virou e falou, olha, galera, é o seguinte, vocês precisam estar prontos, que a mãe de vocês não levanta daqui, segundo o médico. E aí eu guardei aquilo, você precisa estar pronto, tá? Com a mesma memória fotográfica. E a minha mãe morreu naquela mesma cirurgia, tá viva até hoje, inclusive. E aí depois dessa... Com quantos anos? Hoje ela tem 73 anos. Tem 34 anos que o médico falou que a minha mãe não passaria de uma mesma cirurgia. Caraca. Tá aí até hoje, sofreu 6 AVC depois disso. Tá aí, mas tá aí, né? Tá aí, tá fortaça lá em casa, graças a Deus. E aí... Uma vez eu vi uma palestra sua que você queria achar o médico, né? Só pra falar pra ele que sua mãe E eu achei o cara. Achou o cara? Achei o cara. Fui lá, a vida foi muito louco, né, cara? Eu fui palestrar na cidade que a minha mãe operou e achei o cara. E o cara, inclusive, já conhecia o trabalho do Rick. Nossa, e a secretária dele conheceu. Foi muito louco isso, achei o cara. Mas assim, é claro que a gente... São coisas que acontecem, mas eu fui falar com ele, cara, ó, não abandone mais uma senhorinha na mesa de cirurgia falando que ela não passa dali, porque se Deus definir que ela passa, ela passa. Minha mãe passou disso. E aí, cara, a cirurgia da minha mãe passou, a minha mãe viva, e meu pai foi e me falou, chamou a galerinha dele e falou 2 coisas muito importantes. Falou, galera, é o seguinte, primeiro eu vou ter que trabalhar por conta. A galera hoje fala muito de empreendedorismo. Empreendedorismo nada mais é do que a evolução do termo trabalhar por conta, é isso. Se você chegar lá no interior de Minas e pegar uma doninha que vende pamonha, pão de queijo lá no interior, perguntar se ela empreende, ela vai te falar que não, porque ela não conhece essa palavra. Trabalha por conta. Aí ela conhece. Meu pai falou, cara, eu vou ter que trabalhar por conta, porque eu tenho que olhar sua mãe, era geral pequeno, então eu vou ter que viajar, meu pai fazer qualquer coisa. Ela tem que construir esse hotel aqui em Holanda. Se meu pai conseguir chegar aqui, ele constrói esse hotel e leva dinheiro pra casa. E aí meu pai foi esse cara e ele falou assim, ó, eu preciso falar 2 coisas pra vocês. Ele chamou eu e meus 4 irmãos pra falar isso. Meu pai é uma percepção gigantesca e pra mim, meu pai aprendeu a percepção dele com meu avô. Ele virou pros filhos dele e falou, olha aqui, ó, primeiro, identifiquem que vocês são bons. Eu vou estar viajando, vocês estão novos, identifiquem. Busque entender o que vocês são, quem são vocês. E se vocês conseguirem identificar, passe o restante dos dias se lapidando nisso. Legal. Então assim, o seu pai falou uma coisa que é simples, mas ela é muito profunda, muito poderosa, né? Muito profunda. E serve para qualquer esfera da sociedade. E cara, eu acho que inclusive que aqui eu tenho até uma crítica ao, sei lá, ao sistema educacional hoje, porque a galera pega e fica querendo focar no que você é ruim, sabe? Tipo, exatamente. Ah, você é muito ruim em português, por exemplo. Pô, aí não, trabalha o português. Cara, o que te dá dinheiro, o que te dá resultado, o que te dá impacto e alcance no mundo é você trabalhar o que você é bom. Exatamente. Você descobriu que você é bom em matemática ou em português, vai, mostra pra ele português, mas foca em matemática, porque esse cara aí pode ser o próximo cientista foda aí na matemática, não sei o quê, e a galera vai pelo caminho contrário. Eu não sei se isso é proposital, para cultuar a ignorância. Para manter uma mediocridade, né? Exatamente, usar essa ignorância a favor de alguém, ou se tem uma falha de fato ali no raciocínio de quem está lecionando, porque tá errado esse negócio. Aí meu pai, sabe por que o meu pai me ensinou essas duas? Aí eu falei que 2 coisas, esse foi uma, o primeiro que ele identificou. Identifique no que você é bom, passe o restante dos seus dias na terra lapidando isso. E a segunda, o conhecimento transforma. Então você tem que ter conhecimento. E meu pai me falava isso, porque ele falava, olha, eu vou trabalhar viajando. E meu pai tinha um medo muito grande de, que era só viagem por terra, essas coisas. Ele tinha um medo muito grande de numa dessas ele não voltar. E ele não ter falado isso com os filhos, vocês têm que identificar o que vocês é bom e passar o restante dos dias lapidando isso, etc. Porque ele tinha medo de ele não voltar e não ter a oportunidade de falar aquilo pra gente. E aí, eu comecei primeiro a trabalhar, porque eu queria comer carne, eu sempre gostei muito de carne. Olha como é que é louca a vida, né? Então, em 1985, carne era muito caro, muito caro.
E era quase irreal quem estava na minha realidade comer carne todo dia. Eu gostava muito de carne. E aí, meu pai viajando, e eu perguntei pra minha mãe, o que eu tenho que fazer para comer carne todo dia? Ela falou assim, cara, você tem que ter dinheiro, e para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você tem 7 anos, ninguém vai te empregar. Eu falei, peraí, ninguém se eu não começar a trabalhar por conta, igual meu pai. Que a minha memória fotográfica guardou que era para trabalhar por conta. E aí, eu plantei uma horta no quintal da minha casa e comecei a vender verdura. Comecei a trabalhar porque eu queria comer carne. Você tinha quantos anos nessa 7 anos de idade. Você começou a plantar verdura com 7 anos de idade? 7 anos de idade. Por que eu comecei fui fazer uma horta? Porque meu pai tinha me falado que era a lei da semeadura, a vida. Falei, cara, então se eu semear e cultivar, eu vou colher. Naquele caso eu ia semear, eu comecei a plantar alface, couve e almeirão. Eu ia semear, cultivar aquilo e colher. E começar a vender. Aí comecei a vender. E aí eu vi que venda dava. Falei, peraí, cara, eu consigo vender. E aí eu era o único moleque da minha idade que vendia. Os outros jogavam bola, jogavam bolinha de gude, etc. E a mãe dos moleques começou a falar, olha, o Tuca trabalha, o Tuca tem as coisas dele, o Tuca é isso, o Tuca é aquilo. E os moleques começaram a olhar pro Tuca, que era eu, que o Tuca é meu apelido de infância. E aí os moleques começaram a despertar a vontade de vender também. E eu vendia verdura de manhã e à tarde eu vendia sacolé. Aí os moleques não tinham horta, que eles não tinham tanta coragem igual eu para plantar a horta, mas à tarde eles vendiam sacolé comigo. Aí eu fui vender sacolé e essa galera começou a ir. Eles iam tudo o mesmo caminho que eu ia. Eu falei, cara, não precisa, para vender você não precisa andar atrás de mim, você pode vender em qualquer lugar. E eu comecei a liderar e eu vi que a galera me ouvia. E cara, a galera me ouve. E se a galera me ouve, eu tenho que saber falar. E aí, vendo a galera me ouvir e parar para me ver os molequinhos, e eu moleque também, eu comecei a identificar que eu falava bem. Que eu tinha o dom da oratória. Eu falei, cara, isso pode ser meu dom. Eu guardando as informações que meu pai tinha me falado, identifica que você é bom. Aí eu descobri que eu era bom naquilo, falei, eu vou começar a ler. E aí comecei a ler. E aí eu descobri que realmente o meu dom era oratória e que acoplado a conhecimento isso poderia em algum momento me ser útil. Ou seja, uma visão muito a longo prazo. Cara, não sei se eu vou precisar disso, mas se porventura eu precisar, eu já tenho esse negócio. E é legal esse negócio da visão de longo prazo, porque eu comecei a entender que quanto maior o seu horizonte de tempo em projetos, geralmente maior o seu grau de sucesso também. Né? O sucesso ele precisa de um prazo, é como uma lei da natureza em que, cara, uma árvore não fica grande da noite para o dia, você precisa ir regando, inclusive, isso tudo, né? Exatamente, mas uma criança, ela é 9 meses para ela estar pronta para ver o mundo. Ela vira o mundo, só para chegar aqui. E o restante da vida ela lapidando para estar pronta e alguns vão embora sem estar pronto. É verdade. Então, eu identifiquei isso. E olha, o horizonte de tempo meu de começar a ler para colher isso foi simplesmente 40 anos. Nossa. Você tem 41 hoje, 41. né? Falo que eu demorei 41 anos para chegar onde eu estou. Isso, você não pode desistir com 6 meses, com 2 meses, você não pode, com 1 ano, você não pode desistir. E tem gente que às vezes, tem 30 anos, tem 40 anos e fala, putz, é muito tarde, não dá mais tempo. E dá, né, cara? Não dá tempo, não tem essa, porque tem 2 fatores que pesam. Primeiro, você pode chegar aos 40, nascendo dentro de uma comunidade, com o conhecimento que eu tive por escolha lá atrás, e por visão a longo prazo, para chegar em algum momento e colher. E aí fica mais fácil para você. Ou você pode chegar aos 40 e resolver dar certo, mas não ter conhecimento. E aí não vai ser impossível para você, só que aí você vai ter que trabalhar 3 dias por um, cara. Você vai ter que, cada dia você tem que fazer 3, porque o seu tempo é menor. E aí você vai ter que ser bom, por exemplo, em finanças, mas vai ter que ter conhecimento também. Você vai ter que pegar várias coisas e conseguir. Não é impossível para quem vai começar a cruzão dos 40, mas é mais difícil. Só que não pode ser fácil. Então se apegue a 1%, e a galera fala assim, cara, só tem 1% de chance de dar certo. Eu falo, então é nessa 1% que eu vou me pegar. E aí tem essa mágica. Então, 40 é tarde, depende para quem e qual é a realidade, o que você está disposto a fazer com essa idade.